Deus que é fiel. Ele é bom.
Louvado seja o teu nome. Nós nos rendemos ante a tua presença. Nós nos rendemos diante do teu altar, Deus Todo-Poderoso. Nós nos rendemos porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és maravilhoso, tu és Deus sem igual. Oh Deus tremendo. Obrigado por esse privilégio de poder cantar louvores a ti, Senhor. Obrigado por esse privilégio. Nós vemos na tua palavra, Senhor Deus, que nós vamos estar com o Senhor fazendo isso. A palavra nos mostra, já nos revelou que nós estaremos na glória, louvando e agradecendo o teu nome. Ah, Senhor, essa é a nossa expectativa, Senhor, essa é a nossa esperança. Senhor. Não vejo a hora de estar diante do teu altar, Senhor Deus, cantando louvores ao Senhor, Deus maravilhoso. Ah, Deus Todo-Poderoso, Santo é o Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Você pode se sentar. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Nós paramos assim para poder cultuar o Senhor, para poder adorá-lo. Quantas pessoas, como eu falei, querem e não podem. Quantas pessoas, irmãos, queriam estar aqui no nosso meio, mas foram impedidas, às vezes estão impedidas por algum motivo. Encontrei uma pessoa essa semana, ela falou: pastor, não estou conseguindo ir aos cultos, pastor. Não estou conseguindo. E eu falei para ela: mas o que foi? O que está acontecendo? Ela: eu não sei o que acontece, pastor. Eu me preparo durante a semana, eu vou para o culto domingo, eu vou para o culto no domingo, e vai chegando perto do domingo, sempre acontece alguma coisa. Me dá uma tristeza, acontece alguma coisa, eu perco a alegria, perco a vontade de ir para o culto. Outras vezes eu chego a me arrumar para ir para o culto, eu não estou conseguindo. Eu estou fazendo nada de errado, mas eu não estou conseguindo ir para o culto. Eu não estou conseguindo cantar louvores a Deus. Não estou conseguindo mais, não estou conseguindo orar. E interessante, algum tempo atrás eu já estava falando com ela, falando: irmã, você precisa se dedicar mais às coisas do Senhor. Se dedique mais às coisas do Senhor. Sabe, leve as coisas de Deus mais a sério. Você deixa de ir com muito pouca coisa, você não fala para mim. E aí com isso vai se afastando devagarzinho. Eu não preciso ir para a igreja para cultuar a Deus. Eu não preciso ir para a igreja para cantar louvores a Deus. E aí as pessoas vão acreditando nessas coisas. Começa a assistir culto pela internet. Não, eu estou assistindo culto pela internet. E vai esfriando devagarzinho, de forma que a pessoa nem passa a notar. E com pouco não está conseguindo mais chegar diante da presença do Senhor. E eu falei tanto para que ela estivesse hoje à noite, aqui ela não está. Já tem tanto tempo que ela não aparece aqui mais. Conversei com ela, conversando comigo, ela chorou. E nós precisamos cada vez mais, irmãos, nos fortalecer cada vez mais. Nós precisamos do Senhor. Nós não precisamos de religião, nós precisamos de Deus. Nós não podemos fazer, nós fizemos, conversamos aqui no início do culto,
Nosso culto não pode ser uma formalidade. Eu não posso trazer uma palavra aí com você, uma mera formalidade. Eu preciso conversar com vocês aqui. E nós precisamos ter essa. E nós vamos conversar com Deus. Ter essa sensibilidade para o que Deus está falando comigo. Deus tem muita coisa boa conosco. Então nós vamos buscar o Senhor cada vez mais. E o que nós olhamos na Bíblia, o que a gente consegue enxergar na palavra de Deus, é que quantas pessoas conseguiram ouvir Jesus? Quantas pessoas conseguiram chegar perto de Jesus e terem suas vidas transformadas, mudadas? Porque ele está falando de o João, né, se preocupou com isso. No final do ano eu preguei a respeito disso. O João se preocupou. Nós estamos aí bem pertinho do Natal. Pode notar que faltam muitas pessoas viajando, porque estão indo para outras cidades, a família, viajar, passear. Mas pensa essas coisas mesmo. Mas qual o nosso motivo? O que nós estamos celebrando no Natal? Natal é o nascimento de Jesus. Estamos celebrando o nascimento de Jesus. E a verdade é que o nascimento foi apenas um marco. Foi o que Jesus fez durante a sua vida. Isso nós devemos celebrar a cada dia. Então eu falei que João estava lá, está na sua casa, lá com seus discípulos, e a preocupação foi: será que Jesus, será que esse ungido do Senhor, o nosso Salvador, será quando que ele vai aparecer? Porque o povo tinha essa expectativa, essa esperança. E um dia Jesus, olhando uma multidão, lá tinha uma multidão com João, e João estava batizando aquela multidão, e de repente chega Jesus no meio daquela multidão. E João olha e fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que nós estávamos esperando, o nosso Salvador. E agora João foi preso. Agora João estava no cárcere, aprisionado. E ele não está vendo, como eu falei aqui, o que Jesus estava fazendo. Apenas notícias. Agora ele fala que algumas pessoas dão um pulinho lá. Pergunta para Jesus: é ele mesmo que havia de vir? É ele. Ele que é o nosso Salvador mesmo. Ele que é o ungido de Deus. É ele que é o Filho de Deus que nós estávamos esperando. E os discípulos vão a pé: Jesus. Jesus, então, dá uma olhadinha aqui. Jesus curou várias pessoas, fez cegos, milagres aconteceram ali. Vai lá e anuncia isso. Vai lá, anuncia isso, João. Porque Jesus, agora eu quero dar a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 4. Porque Jesus já havia dito que ele era o cumprimento das Escrituras. E Jesus se cumpriu toda a Escritura. O fim da lei é Cristo. Ali se cumpriu todas as coisas em Cristo Jesus. E quando Jesus então chegou ali na sinagoga, agora entregaram um livro a ele para que o rolo da lei ali, entregaram um livro de Isaías na mão dele, e ele vai no texto lá de Isaías, capítulo 61, mas nós vamos ler o texto do que Jesus, né, nos falou aqui. Então, Lucas capítulo 4, verso 18. E Jesus cita, lê o texto justamente lá de Isaías 61. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, conceder a
vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus então fecha aquele livro ali, entrega novamente o livro e as pessoas ficaram olhando para Jesus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Foi justamente esse foi o ministério dele. Esse foi o foco de Jesus. O foco de Jesus sempre foi esse aqui: evangelizar. O foco de Jesus foi sempre trazer boas notícias. Que evangelho significa boas notícias. Jesus sempre focou em trazer boas notícias para as pessoas. Sempre. O foco de Jesus foi sempre curar os quebrantados de coração. O foco de Jesus sempre foi olhar para as pessoas que estavam abatidas. O foco de Jesus sempre foi olhar para as pessoas que estavam tristes, amarguradas, para as pessoas que perderam o sentido da vida. Esse foi o foco de Jesus. Esse é o foco principal de Jesus. Olhar para as pessoas necessitadas. Esse foi o foco de Jesus. Para pregar a liberdade aos cativos, pessoas aprisionadas. Às vezes quando a gente lê um texto desse, a gente pensa que é aquela pessoa que está presa lá na delegacia. Mas o foco de Jesus era trazer liberdade aos cativos. Pessoas que estão aprisionadas em algumas coisas. Tem pessoas que estão aprisionadas ao namoro. A pessoa com quem ele namora. Tem pessoas aprisionadas aos seus filhos. Tem pessoas aprisionadas ao seu cônjuge. Pessoas aprisionadas. Tem pessoas que falam assim: se eu perder o meu filho, eu não sei o que eu faço na minha vida. Tem pessoas que falam assim: se eu perder o meu emprego, eu não sei o que eu faço na minha vida. Tem pessoas que falam assim: se eu perder o que eu tenho, não sei o que eu faço na minha vida. São pessoas aprisionadas. São pessoas presas a um cárcere. Tem pessoas que elas estão presas a amizades. Outro dia eu falei que pessoas falam, eu sou de uma geração que as pessoas, eu lembro que furavam o dedo e faziam pacto de sangue. Namorados faziam pacto de sangue, amigos faziam pacto de sangue, palhaçada. Mas pessoas já fizeram, tem gente que faz esse tipo de coisa. E depois veio aprisionado. Eu trouxe um estudo uma vez, numa quarta-feira, de pessoas aprisionadas nesse tipo de coisa. Pessoas que são anos do casamento, aprisionadas ao primeiro namorado, à primeira namorada, porque tiveram relação sexual lá no namoro. Não levaram a sério a palavra de Deus, não pode ter fornicação. O sexo antes do casamento estraga o seu casamento depois. O sexo antes do casamento vai, se você não casar com essa pessoa, vai estragar o seu casamento futuro. Uma aliança que você está fazendo com a pessoa vai estragar, vai acabar com a sua vida. Vai acabar com a sua vida. E quantas pessoas que estão casadas há anos, aprisionadas desse tipo de coisa? Uma pessoa testemunhou depois comigo: pastor, depois daquele dia que o senhor orou aqui por nós, eu fiquei livre, pastor. De anos ela contou.
aprisionada a um namoro, a uma pessoa lá da infância não, desculpa, lá da juventude dela, aprisionada, um pacto que fez. Então, irmãos, Jesus veio para isso. O foco de Jesus era trazer liberdade. Esse era o foco de Jesus. Esse vai ser o foco da igreja. Esse é o foco da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Trazer restauração, liberdade aos oprimidos. Todas essas coisas eram o foco de Jesus. Todas as pessoas que encontravam com Jesus, Jesus tinha o foco de trazer algo, trazer luz. Por isso que o salmista fala assim, que o Senhor Deus traz luz à nossa escuridão. Aquilo que é escuro, o Senhor traz luz, acende uma lâmpada. Por isso, irmãos, é que o nosso foco deve ser sempre Jesus. Porque somente Ele vai trazer essa liberdade para nós. Somente o Senhor vai nos restaurar. Somente Ele pode nos restaurar. Somente Ele. Outro dia, nós estávamos no culto de quarta-feira. Nós estávamos falando de libertação. Tem tanta coisa. Um irmão depois comentando comigo, falou assim, pastor, um irmão da nossa igreja. Pastor, preso, negócio de joguinho. E o senhor tem falado esses dias aí sobre esses jogos de tigrinho, essas bets. Teve umas quarta-feira, os irmãos que vêm na quarta-feira sempre ouvem mais essas coisas de mim. Porque nós estamos orando, nós temos que orar essas coisas. Orar e pedir ao Senhor para nos livrar dessas coisas. Se tem alguém preso, precisa ser liberto. É pessoas presas, não tem pessoa que é presa em horóscopo até hoje. Serve ao Senhor há tanto tempo, de manhã que vê um horóscopo. Mas você liberta essas coisas, trazer libertação para nós. Nós não podemos ficar presos nessas coisas. Irmãos, nós estamos de milagre. As pessoas corriam atrás de Jesus em busca de milagre. Pessoas andavam quilômetros, saíram da sua cidade atrás de Jesus, atrás de milagre. E nós precisamos correr atrás de Jesus. Jesus, eu preciso de um milagre. Porque Jesus, o foco de Jesus era restaurar. O foco de Jesus é trazer restauração. E nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor Jesus. Quantas pessoas que do nada, uma tristeza tão grande, do nada vem uma angústia. O que é isso? É o ataque do inimigo contra nós. Nós estamos lembrados, irmãos, que nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra principados e dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo que nós vivemos. É o tempo inteiro nós estamos afligidos, o tempo inteiro. É o tempo inteiro o inimigo se levantando contra nós. Lembrando você da vida que você levava. Você está conversando com o irmão falou assim, aqui está frequentando conosco aqui. Ele falou assim, pastor, estou quase 3 meses sem beber. Olha a luta, irmão. Talvez o senhor olha para trás, há 20 anos você colocar uma bebida na boca. E ele está comemorando quase 3 meses sem beber. Olha só. A fé que ele está levantando. Sabe quem é que está fazendo isso? Jesus está fazendo isso na vida dele. Aí algumas pessoas ficam se metendo aí, eu vou beber uma latinha. Fica se metendo naquilo que não deve. Eu falei, estou falando de novo. Porque uma latinha para quem viveu no vício, sabe o que é isso? Eu e meu pai vamos visitar o meu dia essa semana. Eu falei, quinta-feira, quando eu preso. Sabe o que o meu pai me chamou para ir lá? Sabe o que eu pensei em ver? Um homem que tem 78, ele falou 78?
Coisa assim. A última vez que eu vi, tinha alguns anos que eu vi, aí muitos anos mesmo que eu não via. A última vez que eu vi, estava bêbado, no gambá. Bêbado, magricelo, sabe, falando nada com nada. Eu falei, lá, já tantos anos, mais de 15 anos esse seu tio, foi olhando no preto, não tinha prazer em ver meu tio, ia lá e ver o tio bêbado. E eu cheguei lá, encontrei o meu tio, gordinho, gordão, bem normal, com a veinha dele, os dois alegres, casinha limpinha, sabe, aquela coisa ajeitadinha, assim, sabe, aquela alegria de receber a gente. Parou de beber há alguns anos, sabe, aí então umas coisas que veio, o meu primo já falou a respeito disso já. Aí o camarada que estragou a vida dele por causa da bebida, perdeu o emprego por causa de bebida, junto com o emprego perdeu as coisas por causa de bebida, perdeu mulher por causa de bebida, perdeu família por causa de bebida. E aí, irmãos, para nós, às vezes, que talvez você nunca foi enfiado em vício, talvez isso não é nada para você, mas tem pessoas entrando pelas portas aqui, irmãos, sabe, a última esperança para que Jesus faça um milagre na vida dele, é porque nós temos que orar pelas pessoas que chegam aqui, é pessoas enfiadas no mundo da prostituição, sabe, não vê a hora, não aguenta essa vida mais, mas quando vê, está enfiada lá de novo, e nós temos que estar intercedendo por essas pessoas, nós somos o corpo de Cristo, e o foco de Jesus era nessas pessoas. Talvez você nunca viveu isso, talvez você nunca se enfiou nessas coisas, mas se você ouvir uma pessoa que já viveu, ou o que está vivendo é triste demais. É o homem que deixa sua esposa, seu filho em casa para envolver com outra mulher. Pessoas que têm amante, mulheres do mesmo jeito, deixa a esposa em casa, os filhos, deixa o marido trabalhando, sai para viver com outro homem. É para essas pessoas que Jesus quer transformar. São essas pessoas que Jesus quer transformar. Esse é o foco de Jesus. E esse é o foco da igreja, que nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o que havia de vir. Ele é o Salvador. E nós, irmãos, nós já conseguimos sair dessas trevas. Jesus nos tirou dessas trevas, dessa muita escuridão, e nos trouxe para a luz. Deus teve misericórdia de nós, e nós temos que ter misericórdia das vidas das pessoas que estão perto de nós, pessoas que estão caídas. Não é para você chutar, não, é para você falar, tem esperança para você também. Jesus é a sua esperança. Crianças, irmãos, que não ouvem falar de Jesus, elas precisam vir para cá para ouvir falar de Jesus. Essa semana, domingo, encontrei com duas crianças ali fora. E aí, gostou da salinha? Você tem que mais gostar da salinha da mãe. Tu filho de novo, né? Não, cara. As crianças queriam estar aqui. As crianças que cantaram domingo aqui queriam estar aqui hoje de novo. Eu tenho certeza. Se os pais tivessem trago, estariam alegres. E a igreja, irmão, precisa ter esse olhar, o olhar de Jesus, o olhar daquele que é o Salvador. Nós não salvamos ninguém, irmão, mas nós conhecemos quem salva. Nós não salvamos ninguém, mas nós somos o corpo de quem salva. Nós não somos melhores que ninguém, irmãos. Muito pelo contrário, foi Paulo um dia escrevendo, ele falou assim: irmãos, nós somos um galho de um jambuzeiro. O jambuzeiro é uma árvore parecida com a oliveira. Nós somos um galho de um jambuzeiro que foi cortado e foi enxertado ali na oliveira verdadeira.
Nós somos, irmãos, nós somos tirados lá do mundo, resgatados lá do mundo, para que pudéssemos agora fazer parte da família de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós somos o povo escolhido. E quando eu falo nós, irmão, não estou falando de igreja, não falando de placa. Eu vi essa semana conversando com o pai lá do emprego, está falando que hoje a igreja é a arca. É uma arca parecida com a arca que Noé está construindo. 120 anos construindo. E o povo devia estar zoando. Você é doido, eu só falei construir uma arca. Nem chove, é que vai chover, vai inundar. Você é doido, pai? Inundar, como é que vai inundar? Vai chover, vai inundar, vocês vão poder entrar aqui dentro. A igreja é essa arca, onde nós falamos assim: vem para o nosso meio, vem para o nosso meio, porque Jesus ele vai voltar e vai levar a sua igreja, vai levar os seus, vai levar aqueles que confiam nele, vai levar aqueles que entregaram seu coração para ele, vai levar aqueles que confiaram nele, vai levar aqueles que amam a ele. São esses que o Senhor vai levar. E não vai levar, irmãos, o pessoal da igreja Batista Videira, o pessoal da Assembleia, o pessoal da Católica, o pessoal da Presbiteriana, o pessoal da Metodista. Ele não vem levar o pessoal da placa das igrejas. Ele vem levar aqueles que realmente são deles. Consegue compreender, irmãos? Para que nós conseguimos compreender essas coisas, vir para a igreja, fica diferente a nossa ideia. Eu não estou dizendo que eu pertenço a um grupo. Não, eu sou da igreja Batista Videira. O pastor falou que todo domingo eu preciso estar lá. Você não tem que estar aqui porque eu estou pedindo para você estar. Você tem que estar aqui pelo prazer de cultuar o Senhor. Irmãos, de cultuar o Senhor, adorar o Senhor, louvar o Senhor, pelo tanto que Ele fez por nós. Aonde eu estaria agora? Aonde eu estaria agora? O meu pai o tempo me viu chegar em casa. Um amigo meu que me levou para dentro de casa. Eu bebo, vamos gambar. Fui me ter a arca aqui, ficar nojeira toda. Lembro como se fosse hoje. Eu lembro do conselho do meu pai. Me chamou, eu e minha mãe falou assim: você já me viu fazendo isso? Irmãos, eu era jovem. Quantos jovens estão fazendo a mesma coisa hoje? Quantas pessoas foram encontradas pelo Senhor? A igreja é um grande barco, uma grande arca para as famílias. E as famílias correm para Jesus e encontram o encontro e têm sua vida transformada. Sival, quero você aqui em cima, Sival. Sival, a Leonete, a Aninha, quero três aqui. Uma família aqui da igreja. Uma família onde Jesus mora, lá na casa deles. E nós, irmãos, em nome de Jesus, podemos alcançar muitas outras famílias para que Jesus possa morar também na casa deles. Eu quero pedir para o Simbal. O que hoje, o que a igreja representa para vocês? O que esses irmãos representam para vocês? O que Jesus fez na sua vida, irmão? Porque eu sei que Jesus fez muita coisa na sua vida, eu sei disso. Graça e paz, igreja. Deus fez grande coisa na minha vida e na minha vida. Ano passado, começou desde o ano passado. Assim, eu vinha para a igreja e não me firmava, né? Só minha esposa e minha filha. Eu fui da vida vitoriosa do ano passado. Ali eu me entreguei a Deus, o Espírito Santo entrou na minha vida e ali começou. Aí os meninos
também me ajudou, da intercessão, um outro irmão também. Aí eu comecei a caminhar com eles. Aí comecei a orar mais, comecei a jejuar, comecei a ir para o monte, e Deus foi transformando a minha vida, cada dia mais. Aí eu tive que fazer uma cirurgia do meu olho. Aí eu estava juntando dinheiro já, né? Eu estava com um pouco de dinheiro na minha conta para fazer cirurgia. Foi numa segunda-feira, eu ia fazer cirurgia na quinta, na segunda eu fui no banco para resgatar o dinheiro. Cheguei no banco, a moça do banco falou que eu não tinha como resgatar o dinheiro, porque só tinha como se eu encerrasse a minha conta daqui a um ano. Aí eu falei assim, como assim? Falou assim, o jeito que foi feito é só encerrando e daqui a um ano. Aí eu falei, beleza. Contei para minha esposa, beleza. Aí eu, na terça-feira, falei com o Sim, foi o Sim, vamos pro monte. Ele falou assim, vamos pro monte. Aí cheguei lá, e na quarta-feira, lá com as 11 e pouco, fui buscar minha filha, eu abri o aplicativo do meu banco, o meu dinheiro estava na minha conta. Eu contei isso para minha esposa, assim, eu falei, olha como é que Deus age. Eu fui buscar, e Deus me respondeu. Fiz a minha cirurgia na quinta, correu tudo bem, graças a Deus. E hoje estou aqui, cada dia mais firme. E fora as minhas finanças, irmãos, que Deus fez comigo. Cada dia que passa, só bênção na minha vida. Não só na minha, né? Da minha família toda. E assim, a vida vitoriosa, o pastor faz, irmãos, tive a oportunidade, vai. E foi ali que eu me entreguei a Deus. É esse jeito que o pastor faz, irmãos, faz. E aí, ó, a gente fortalece cada dia mais. Assim, eu quero agradecer ao pastor, cada irmão, também junto comigo na jornada, a todos vocês. Eu agradeço mesmo de coração, não só vocês, a minha esposa, também minha filha, e assim, sempre comigo, do meu lado, nas horas difíceis e nas boas também. Sou grato a Deus, porque Ele está fazendo na minha vida e na minha família. Graça e paz, igreja. Falar da transformação que o Senhor fez na minha casa, até me emociona, porque passou muitos anos meu esposo afastado dos caminhos do Senhor, na bebida, deixando eu e a minha filha de lado. A gente passou momentos muito difíceis mesmo. Coisas que eu passei que eu não falava nem para minha mãe. Eu só falava para Jesus. Quando essa semana mesmo a minha filha falou, mãe, você não chorava, você chorava horrores. Eu chegava aqui na igreja, eu só sabia chorar. Como o pastor falou, essa irmã que não está vindo, que seja por qualquer coisa. Irmãos, quantas vezes eu já vim para a igreja sem vontade nenhuma, sem dor nenhuma, mas eu vinha, eu estava aqui, porque é aqui que eu tinha que buscar o socorro, é aqui que eu tinha que buscar a transformação para minha casa. Meu esposo não queria vir, não adiantava mais chamar, eu vinha chorando, eu cultuava o Senhor chorando, eu ia para casa chorando, eu entrava para o meu quarto ajoelhado, eu não tinha palavras para falar para o Senhor. Eu só falava, Jesus, eu não aguento mais. E à medida que o Senhor tocava no meu coração, eu falava com Ele, eu ainda falava com Ele, Ele tinha que dar o dízimo também. Porque a nossa vida, irmãos, não ia para frente. A gente não conseguia ter nada, tanto é que a gente morava no fundo da casa da minha mãe, minha filha não podia nem dormir com a gente. E aquilo me doía muito, dormir com a minha mãe.
sem comparação, nós fomos tremendamente abençoados. A nossa casa que não tinha paz, porque eu chegava do serviço, eu ia dormir, meu esposo para a rua, para bebida, escolhendo os amigos, escolhendo aquela vida e deixando eu e minha filha sozinha. Mas depois que ele realmente teve esse encontro com Jesus, a nossa casa, irmãos, tem sido transformada a cada dia. É só bênção, a nossa família é outra hoje. Deus tem nos abençoado, nos prosperado tremendamente. Esse ano, o Senhor já nos abençoou com uma viagem que a gente nem imaginava. O Senhor já nos presenteou com 150 parcelas da nossa casa. Nós não sabemos o que fazemos para merecer, mas o Senhor, Ele nos abençoa quando nós muitos somos realmente a estar na presença do Senhor. E ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. Difícil, irmãos, é você, marido, você, esposo, ser crente lá dentro do seu lar, onde realmente você mostra quem você é. E isso eu posso dizer que o meu marido hoje, ele é transformado, porque dentro do meu lar tem sido diferente. Então eu falo para os irmãos, o mesmo Jesus que curou o cego, que tirou Lázaro da sepultura, ele continua fazendo os mesmos milagres hoje. Basta você crer. E se a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa não está aqui junto, não desista, porque eu sou prova disso, que eu continuei firme e hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ele tem sido uma bênção na direção comigo da zero. Muitas vezes eu começo a fraquejar ele. Não vamos fraquejar. Se ninguém quiser vir, a gente faz, porque a obra o Senhor colocou nas nossas mãos e é para a gente fazer. Então eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Glória a Deus. Que bênção. É maravilhoso. E é isso que Jesus faz. E nós temos que buscar esse milagre, Senhor. Talvez alguma área da sua vida você está bem, tem outra área da sua vida que não está. E aí você olha e fala, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Me ajuda. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós podemos buscar esse Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar. Pedir esse socorro de Deus. Se prostrar realmente diante do Senhor. Nosso culto não seja uma formalidade. Nosso culto, irmãos, não seja apenas porque alguém pede para que a gente vá para a igreja. Que seja muito mais que isso. Que seja prazeroso. Que seja um momento onde nós vamos buscar um milagre na nossa vida, talvez na vida de alguém que você conhece, na vida de alguém próximo a você. Buscar os milagres, a transformação que o Senhor requer de nós. Paulo fala dessa busca de santificação. Nós precisamos buscar isso, irmãos. Nós temos que buscar para a nossa esposa, para o nosso esposo, pelo nosso filho, pelo nosso pai. Por quem você sabe que precisa. Nós não podemos desistir da nossa casa, da nossa família. Não podemos desistir dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Não podemos desistir. Não pode. Pessoas dão conselho para você desistir. Deixa seu marido, deixa a sua esposa. Faz o que Jesus está mandando. Só obedeça a Jesus. E aprender cada vez mais, nós nos prostrar diante do Senhor. Aquilo que o irmão falou. O banco falou, olha, não tem jeito. Mas você vai para os pés de Jesus. Ele
nem retornou lá, apareceu no aplicativo. Isso é milagre. Nós precisamos de milagres, nós precisamos viver milagres, irmãos. Viver milagres. E é buscar então por Jesus. Talvez a vida que você está vivendo está boa. Eu gosto tanto da minha vida. A vida que você está levando está agradando Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora por um instantinho. Eu queria que você respondesse com toda sinceridade. Talvez você esteja gostando da vida que você está levando. Talvez aquelas coisas que você sabe que Deus não está se agradando. A vida que você está levando, você acha que está agradando Jesus? Você acha que aquilo que você está fazendo longe lá da sua esposa está agradando Jesus? Aquilo que você está fazendo longe do seu esposo está agradando Jesus? Aquilo que você está fazendo longe dos seus pais está agradando Jesus? O que você está vendo lá no seu celular está agradando Jesus? As conversas que você está tendo com as pessoas lá no seu privado lá está agradando Jesus? Então você falar, não tem problema, todo mundo faz, tem mais gente lá na igreja fazendo, eu sei, mas não é isso, é você e Deus. Talvez você está servindo Jesus há tanto tempo. Salomão disse assim, é melhor o fim do que o começo. Talvez você começou bem, eu quero dizer que você precisa também terminar bem. Jesus vem nos buscar e nós não sabemos a hora. Jesus vem te buscar e você não sabe a hora. Eu não sei a hora. Jesus pode tocar aquela trombeta e ele retornar e nós não sabemos o dia. Ele próprio disse, vai ser como um ladrão, onde ninguém sabe. Nós também podemos partir também, nós não sabemos, mas nós precisamos estar com o Senhor. Não é só para você viver melhor, é para agradar o coração do nosso Deus. Esse deve ser o nosso principal motivo. Não é para que a nossa casa seja quitada as nossas parcelas. Não é para que eu seja curado de repente de uma enfermidade. O nosso principal motivo, tem que ser primeiro agradar o coração do Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Primeiro Jesus. Nós vamos louvar. Abra seu coração, renda-se a Jesus. Você está ao pé da cruz. Renda-se.
Deus, tenho